I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. O nosso terceiro questionário, a primeira questão pergunta: sobre as orações coordenadas, o que é possível afirmar? Que elas possuem independência sintática? Elas possuem independência sintática. Elas estão juntas com alguma intenção, porém se virariam bem se estivessem separadas. As outras opções eu trago: uma oração não existe se a outra não existir? Não, pelo contrário, elas são independentes. Ambas orações têm o mesmo sentido? Não, nem sempre, até porque algumas vezes elas são até contrárias uma à outra. Nunca apresentam conjunções? Não. Quem nunca apresenta conjunção é a oração coordenada assindética. Agora, as orações coordenadas sindéticas, elas sim apresentam as conjunções. Então, a gente tem o primeiro item como a resposta correta. Na segunda questão, eu digo: classifique a oração em destaque no período seguinte. As aulas estão suspensas porque o coronavírus se espalhou. Eu peço para que classifique porque o coronavírus se espalhou, que é a oração que está em destaque. Então, eu tenho uma oração que se inicia com a conjunção porque, dando uma explicação para a suspensão das aulas. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Na terceira questão, qual oração completa a oração seguinte, causando a ideia de conclusão? Qual das opções concluiria a oração proposta? A Covid-19 é o nome da doença, pois o vírus possui outro nome. Eu tenho aí uma explicação. A Covid-19 é o nome da doença, mas não é o nome do vírus. Eu tenho aí uma contradição, uma adversidade. A Covid-19 é o nome da doença. Corona é, pois, o nome do vírus. Aqui sim eu estou concluindo, até porque eu expliquei para vocês que o pois, quando ele aparece depois do verbo, e nesse caso ele aparece depois do verbo ser, representado aí ele é conclusivo. A Covid-19 é o nome da doença ou o nome do vírus? Alternância de ideias, duas possibilidades, de ser o nome da doença ou de ser o nome do vírus. Então, eu tenho no último item uma alternância de ideias. Então, a resposta correta é o terceiro item, onde eu encontro a conjunção pois depois do verbo. Na quarta questão, eu pergunto para vocês: qual período apresenta oração alternativa? Alternativa é quando ocorre a alternância de ideias, a possibilidade de duas opções, e eu tenho: hoje usarei máscara, pois não quero me contaminar. Eu tenho aí uma explicação para o fato de hoje usar máscara. Ora a máscara estava no nariz, ora estava no queixo. Olha a alternância aí. Ora estava em um lugar, ora estava em outro. Eu tenho uma mudança de ideias. Eu usaria máscara se saísse à rua. Eu não tenho aí sequer uma coordenação. Eu tenho uma subordinação, que é o que a gente vai estudar logo depois. Porque eu uso máscara, não serei contaminado. Eu tenho aí o porquê deslocado, né? Primeira oração, porém ainda assim dando uma explicação para o fato de não ser contaminado. Então, onde eu tenho uma alternância de ideias é no segundo item. Ora a máscara estava no nariz, ora estava no queixo.
Na quinta questão, eu pergunto: qual oração traz uma ideia contrária uma em relação à outra? Vamos ver onde que aparece essa ideia contrária? O isolamento social é uma coisa, o lockdown é outra coisa. O prefeito decretou lockdown porque o vírus se espalhou. O isolamento afasta a pessoa, mas o lockdown faz com que sumam. Estou em afastamento social, não estou em quarentena. A ideia contrária aí a gente percebe no terceiro período. O isolamento afasta a pessoa, mas o lockdown faz com que a pessoa suma. O lockdown é o fechamento total de tudo. Então a gente tem aí essa ideia, uma contrária à outra. Na sexta questão, vou cuidar da minha saúde e da saúde da minha família, cuidarei também. Como se classificaria essa oração? E da saúde da minha família, cuidarei também. Eu tenho a primeira oração regida pela locução verbal vou cuidar e a segunda oração regida pelo verbo cuidarei. E unidas pela conjunção e, que nesse caso dá a ideia de soma, de duas coisas que eu farei. Então, eu adiciono uma informação, onde eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, de adição, de soma. A sétima questão, eu tenho uma frase que eu usei, inclusive, na nossa apostila, na nossa explicação. Socorro! Esse socorro, ele é uma expressão que tem sentido completo, sendo, portanto, uma oração? Não, pois para ser oração precisa ter verbo. Socorro não é verbo e não tem verbo. É um período simples? Também não. Oração, período simples, ambos precisam de verbo. É apenas uma frase? É, apenas uma frase. É um comunicado que tem sentido completo. É um período composto? Menos ainda. Se não tem sequer um verbo, como vai ser um período composto? Já que para ser período composto precisa ter duas ou mais orações. Então, a gente tem como resposta o item 3, apenas uma frase. Na oitava questão, ou esse vírus passa ou a humanidade não voltará ao normal. O que faz dessa organização um período composto? Por que é um período composto? Porque eu tenho aí a presença de dois verbos regendo duas orações. O verbo passar na primeira oração e o verbo voltará na segunda oração. Então, eu tenho a presença de dois verbos, o verbo passa e o verbo voltará, fazendo com que seja um período composto. Questão número 9. O período composto apresenta o quê? Várias conjunções? Pode até apresentar, mas não é isso que faz dele um período composto. Ele apresenta mais de um verbo? Sempre. Para ser período composto, tem que apresentar mais de um verbo. E a gente tem aí o item correto para a resposta. O período composto apresenta uma oração? Não, ele apresenta duas ou mais orações. Ele apresenta três ou mais orações? Ele apresenta duas ou mais orações. Na questão número 10, eu pergunto: é período simples apenas qual dos itens? E a gente tem o último item, a fase ruim de uma hora para outra passará. A gente tem apenas o verbo passar na forma passará, o que faz com que esse período seja simples, uma vez que possui apenas um verbo. A gente corrige assim o nosso terceiro questionário e eu espero que tenha ficado mais claro para vocês tudo aquilo que a gente precisa aprender.